Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais uma aula falando sobre os profetas do Antigo Testamento. Hoje eu quero falar com você sobre o profeta Joel. Joel esse que dá nome ao livro que o próprio escreveu por volta do ano 830 a.C. Segundo a história e segundo a cronologia de datas, Joel, que é filho de Petuel, a apresentação dele se dá ali no capítulo de número 1, teria convivido na época dos profetas Elias e Eliseu. Repito para você, 830 anos antes de Cristo, no tempo do rei Joás. Como todo nome terminado em El tem a ver com Deus, Joel significa o Senhor é Deus. A característica forte do livro de Joel e do próprio profeta é o avivamento. Por isso, Joel é chamado profeta do avivamento. E ele ministra no seu livro a seguinte essência: o arrependimento sincero é a base da verdadeira espiritualidade. E ele, Joel, se esforça no seu livro, na sua profecia, para que esse avivamento viesse sobre o povo de Israel. Então, os 3 capítulos, são apenas 3 capítulos no livro de Joel, trazem como conteúdo básico justamente o arrependimento. O que nós podemos aprender nesse livro do profeta Joel? Joel, ele, quando prega a sua mensagem, qual era o contexto? Um contexto muito semelhante a esse que nós estamos vivendo aqui em 2020. Eu faço questão de frisar o ano, porque daqui a algum tempo, quando esse vídeo for visto e tudo mais, talvez a pessoa não vai entender, mas nós estamos em meio a uma pandemia, estamos em meio à contaminação pelo coronavírus, estamos em meio a uma crise política no Brasil e uma crise financeira que assola toda a humanidade. Na época de Joel, a situação era muito semelhante, porque a situação econômica era desesperadora em razão de um ataque de gafanhotos nunca antes visto. E ele, então, usa esse ataque de gafanhotos para alertar o seu povo, para alertar o povo de Israel, para que houvesse uma prática de santificação, de quebrantamento e de submissão ao Senhor. Joel capítulo 1, versículo 14 diz assim: santificai-vos em jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Veja então, Joel chamando o povo à comunhão, Joel chamando o povo à santificação e Joel chamando o povo à condição do jejum para que, orando, eles clamassem ao Senhor. Me lembra muito o texto de 1 Crônicas capítulo 7, versos 13 e 14, onde Deus fala: se eu fechar os céus, se eu trouxer a praga, no versículo 14, o que ele diz? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus e eu sararei a terra. Então, esse livro de Joel, para mim, é um livro muito atual nos dias de hoje, falando que nós estamos aí no finalzinho de maio de 2020. Joel também fala sobre o dia do Senhor. E ele previne sobre a iminência de um novo ataque. Havia acontecido o ataque dos gafanhotos, ele fala de 4 tipos de gafanhotos. Ele fala do cortador, do migrador, do devorador e do destruidor. E eu quero colocar aqui para você ler o texto na versão Almeida corrigida fiel. Por quê? Porque nesse texto o tradutor ele usa nomes de insetos que não são especificamente gafanhotos. Acompanha comigo aqui a leitura. O que ficou da lagarta, e lagarta a gente sabe, não é gafanhoto? O gafanhoto comeu. Então veio o ataque da lagarta, depois o gafanhoto, o que ficou do gafanhoto, a locusta comeu, e o que ficou da locusta, o pulgão comeu. 4 pragas diferentes usadas aqui na tradução Almeida corrigida fiel à ACF. Então, Joel, ele fala sobre esse ataque, mas ele também fala no seu livro sobre a iminência de um ataque militar que viria por parte de uma nação estrangeira. E ele termina o livro
com uma preciosa mensagem, uma promessa maravilhosa sobre o derramamento do Espírito. Ataque dos gafanhotos, uma grande devastação, um ataque militar e o derramar do Espírito, a restauração do Senhor. Começando então o contexto do livro, logo após o ataque dos gafanhotos, o povo estava completamente desolado, por quê? Tudo secara e o campo nada produzia. Há um alerta aqui no capítulo 1 ainda de Joel, que essa notícia deveria ser passada de geração em geração. Por quê? Para que as gerações futuras estivessem atentas àquilo que era o juízo do Senhor. É curioso que no capítulo 1, versículo 5, Joel dá um recado até para os bêbados, porque ele diz assim, olha, chorem bêbados, porque os gafanhotos devoraram as videiras e vocês não terão mais vinho. Olha só a condição que estava. A figueira havia sido destroçada, arrancadas as cascas, e por causa dessa miséria, todos estavam em pranto. O cereal havia se perdido, os lavradores estavam envergonhados, desorientados. Um juízo viera através do inseto, mas que era um grande e grandioso número. Diante disso, então, os sacerdotes não tinham o trigo para oferta, e muito menos o gado. Por quê? Porque o pasto havia sido completamente destruído. Não haviam os elementos para o sacrifício ao Senhor. Joel capítulo 1, versículo 9. Foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão entristecidos. A calamidade era geral e o pecado havia se devastado sobre todos os domínios da terra, e o Senhor, então, através do profeta Joel, manda um recado aos sacerdotes. Lamentai, sacerdotes. Quando o mundo é assolado, quando a igreja experimenta um flagelo, envolvida em confusão, envolvida em pecado, famílias são devastadas por causa da enfermidade, a Bíblia aponta para uma saída. Os ministros devem retornar ao Senhor com sinceridade, arrependimento e os interesses descritos nesse texto que eu vou ler para você em Joel capítulo 1, versos 13 e 14. Nunca um texto foi tão atual como nos dias de hoje. Acompanhe a leitura comigo. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de mantimentos, a libação foram cortadas da casa do vosso Deus. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores da terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Está aqui em Joel, capítulo 1, versos 13 e 14. O que acontece então? Quando o povo se humilha, quando o povo atende o chamado do sacerdote, quando o povo congrega e jejua. Joel fala então sobre o dia do Senhor. Tudo isso que o povo havia vivido estava preparando o povo para o chamado dia do Senhor. E o que é o dia do Senhor? É o tempo do juízo de Deus sobre o seu povo. Joel diz assim, que esse dia será grande e terrível. Grande em grandiosidade para aqueles que estão preparados, mas terrível para aquele que não se preparou. E ele diz que o dia do Senhor virá como uma assolação. Diante do dia do Senhor, tanto o gafanhoto quanto o ataque militar era pequeno. O acontecimento pelo qual o povo estava se lamentando era uma prefiguração daquilo que haveria de acontecer. O juízo viria e o julgamento seria derramado nos dias finais desse mundo. Então, quando nós olhamos hoje para essa enfermidade chamada coronavírus, nada mais nós podemos imaginar a não ser Deus querendo nos preparar para aquilo que será o julgamento. Deus trazendo um alerta para a humanidade através disso. E aí, então, Joel anuncia essa grande invasão militar, ali no capítulo
de número 2. E ele compara, usa o que havia acontecido, a questão dos gafanhotos, ele então compara com a assolação que viria através do ataque militar. E ele faz uma pergunta: vocês já ouviram em toda a sua vida, em toda a história do seu povo, alguma coisa igual? A resposta, isso aí está em Joel 2:2. A resposta seria o quê? Um enfático não. A minha pergunta para você é: a gente já viu uma situação como essa? Não. Nada se compara àquilo que nós estamos vivendo. E o ensejo de Joel, nos 3 capítulos do seu livro, é para falar sobre o dia do Senhor, o julgamento final de Deus e sobre também o fim dessa era. Joel, ele traz no capítulo 2, versos 12 e 13, um chamado ao arrependimento. Ele diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, choro e pranto. Rasgai o coração e não as vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele, o Senhor, é misericordioso, compassivo, grande em benignidade e se arrepende do mal. A situação de Israel era justamente o caos, mas Deus prometia a intervenção, a interferência se o povo se humilhasse, se o povo retornasse humildemente ao Senhor, não de maneira religiosa. Nós vemos Deus cansado de aparência. O que Deus fala? Chega de rasgar as vestes, rasguem os vossos corações. Não venham para mim com mãos vazias, mas ele não queria oferta. Ele queria o quê? Sacrifício de pranto, lamentação genuína, jejum, súplica por aquilo que era a misericórdia de Deus. O chamado é para todos, ninguém deveria faltar, nem mesmo as crianças de colo. E eu encerro aqui com a promessa maravilhosa de Joel, capítulo 2, verso 28, quando ele fala que depois dessas coisas, o Espírito Santo de Deus seria derramado sobre toda a carne. Aqui não há restrição, não há diferença de idade sobre velhos, jovens, filhos, filhas, servos e servas. Preste atenção. Sexo não interferia, diferença de idade não interferia, posição, status social não interferia. E nós vamos ver em Atos, no capítulo 2, bem em meio ao Pentecostes, esse acontecimento. O Espírito Santo de Deus sendo derramado e a igreja nascendo em autoridade. Essa promessa, ela continua viva. O estudo de Joel relembra que nós, como igreja, devemos viver um permanente clima de avivamento. Por quê? Porque essa é a vontade do Senhor para nós. A título de curiosidade, eu separei aqui para você outros personagens com o mesmo nome do nosso profeta Joel. Por exemplo, o filho mais velho de Samuel se chamava Joel. Está lá em 1 Samuel, capítulo 8, versículo de número 2, e também em 1 Crônicas, capítulo 6, versículo de número 36. Vamos encontrar um outro Joel, que era príncipe dos Simeonitas, no primeiro livro das Crônicas 4, 35. Vamos encontrar um outro Joel, filho de Israías, que era da tribo de Issacar e viveu na época de Davi. 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 3. Esses, entre muitos, por quê? Numa contagem rápida, nós encontramos aproximadamente 13, mais de 10 homens com esse nome, Joel, na palavra do Senhor em toda a Bíblia. Que Deus te abençoe e nós voltamos em breve falando sobre mais profetas do Antigo Testamento. Valeu, muito obrigado aí pela tua atenção e que o Espírito de Deus se derrame sobre nós, como o Senhor prometeu em Joel, nos levando a vivermos a integridade e a verdade de Deus para a nossa vida.